Nessa aula você vai aprender como gerar códigos aleatórios aqui dentro do Excel, com números e letras, exatamente igual esse exemplo que você está vendo aqui agora. Além disso, vamos incluir um comando para evitar códigos duplicados e garantir que a nossa base seja de códigos únicos e seguros. Fala aí, turma, beleza? Eu sou o Rui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, vamos lá, turma. Então, nós vamos gerar aqui os números de forma aleatória, certo? Como é que a gente vai fazer aqui para gerar? Na verdade, como é que eu consigo gerar números? Primeiro vamos aprender como gerar os números para depois aprender como gerar as letras, beleza? Então, aqui é muito simples. A gente vai utilizar a fórmula, vou dar aqui um igual e vou digitar aqui aleatório entre, beleza? Posso dar um tab. Depois que eu der um tab aqui, ele está pedindo o seguinte, ó, o número inferior e o número superior. Aqui a gente só trabalha com números, aqui a gente não trabalha com letras. Se eu colocar aqui, por exemplo, A a Z, ele não vai funcionar, beleza? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, então aqui é só com números. Então eu vou querer que o meu número inferior seja 1 e o meu número superior seja o número 10, beleza? Posso dar Enter. Pronto. Aqui de forma automática, ele gerou um número aleatório para cada pessoa aqui, certo? Então, se eu atualizar aqui, ó, com o botão F9, a gente consegue fazer essa atualização. Se eu der F9, aqui ele sempre vai gerar de 1 ao 10, beleza? Dito isso, então, agora nós vamos aprender como gerar aqui as letras, né? As letras aqui de forma aleatória. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos colocar a função aqui, ó, igual caract, beleza? Vamos utilizar essa fórmula. Eu dou um tab. E aí agora eu chamo outra fórmula, que é a fórmula que nós havíamos utilizado anteriormente, que é a fórmula aleatório entre. Então vou chamar ela aqui novamente, aleatório entre. Perfeito. E aqui a gente agora tem uma particularidade, né? Então aqui eu chamei a fórmula caractere. Então o número que vem aqui, ele vai transformar para mim em um caractere, né? E o caractere que eu tenho aqui, da letra A até a letra Z, o número da letra A até a letra Z começa com o 65. Então, o 65 aqui é a letra A e o 90 é a letra Z. Agora eu posso fechar aqui e dar um Enter. E pronto, vou lá. Deixa eu só confirmar se é o número 90 mesmo. Isso, é o 90. Agora é o seguinte, ó, se eu der aqui um F9 novamente, ele vai gerar ali de forma aleatória as letras, né, de A a Z, perfeito? Então, entendido isso, como a gente faz para gerar os números, como a gente faz para gerar as letras, agora a gente vai fazer uma junção, beleza? Isso a gente vai fazer numa única célula, tá? Não se preocupe. Então aqui, ó, já que eu vou continuar aqui nessa barra de fórmula, que fica melhor para a gente visualizar. Então, já que eu tô aqui eu tô gerando aqui as letras, certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero agora eu vou gerar uma sequência como se fosse uma placa, né? Uma sequência de 4 letras e depois de 4 números, perfeito? Então, como é que a gente vai fazer isso, ó? Com essa função já preparada, eu vou colocar aqui o e-comercial. Se você não sabe, ele geralmente fica na letra 7, então eu vou dar um Shift, apertar aqui a letra 7, ele traz um e-comercial. A partir daí, a gente vai gerar a mesma fórmula, beleza? Que ele vai gerar a sequência de 4 letras. Então eu vou escrever, ó, caract, vou dar um tab e vou escrever aqui aleatório entre. Eu vou colocar novamente 65, ponto e vírgula 90, beleza? O inferior 65, que significa a letra A, e o superior 90, que significa a letra Z. Aí eu posso fechar aqui e se eu fechar, colocar aqui mais um parênteses, posso dar um Enter e pronto. Ele já gerou ali a sequência de 2 letras. Só que na verdade a gente quer 4 letras. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar. Então agora eu coloco o e-comercial novamente, Shift, e aperto 7 aqui da parte superior do teclado. E-comercial, character. Agora a fórmula aleatório entre. E aí eu vou colocar aqui 65, ponto e vírgula 90 e vou fechar aqui, ó. Opa!
Na verdade, ele deu, a princípio, deu um erro, né? Só que, na verdade, o erro que deu ali foi que só faltou colocar mais um parênteses, tá? Não se preocupem com isso. Então, aqui eu já gerei uma sequência de 3 letras, beleza? Então, vou gerar aqui mais uma, na verdade. Na verdade, nem me lembro se a placa são 3 ou 4 letras. Mas, enfim, eu vou gerar aqui mais umas. Caractere aleatório entre. E aí, o inferior 65 e o superior 90. Perfeito. Fechei e voilá, ó. Aqui ele já tá com as 4 letras, beleza? Então agora aqui, pra gente gerar o número, é mais fácil, certo? Então, pra gente ter que gerar as 4 letras, aqui tem que ser a junção de 4 fórmulas, né? Se a gente reparar aqui, ó, na nossa caixa, até aqui a gente tem uma fórmula, certo? Aí daqui pra cá a gente tem outra fórmula. E depois daqui pra cá, outra fórmula. E daqui pra cá, outra fórmula, beleza? Que aqui vai ser a primeira letra, a segunda letra, a terceira e a quarta letra. Perfeito. E agora eu vou gerar o número. Então a gente coloca aqui o nosso e-comercial novamente. E eu vou fazer o seguinte, eu só vou digitar a fórmula aqui, ó, aleatório entre. Perfeito? A gente quer gerar aqui um número de 4 dígitos. Então como é que a gente vai fazer para gerar o de 4 dígitos? Eu coloco que o meu número inferior tenha 4 dígitos, né? Então eu vou colocar aqui 1000. Perfeito? 4 dígitos. Coloquei o 1000. E depois eu vou colocar ponto e vírgula. Vou colocar 999 mil. Beleza? Então 9999. Não é 999 mil. É 9.999. Beleza? Então desconsidera aí. É 9.999. Então posso fechar e posso dar um Enter. Perfeito. Então aqui, ó, ele já gerou pra gente o nosso código aleatório. Perfeito? Então se eu quisesse que aqui tivesse, ao invés de 4 números, eu quisesse 5 números. Então eu aumentaria aqui um 0 e aumentaria aqui um número 9, beleza? E aí automaticamente ele ia gerar aqui mais um número a mais pra gente, certo? Então eu vou dar aqui um Ctrl Z. Então, se a gente reparar aqui na fórmula, ó, já foi gerada aqui a sequência de 4 letras e depois aqui de 4 números, perfeito? E aí é só a gente aqui, ó, dar um F9 e ele atualiza aqui de forma automática pra gente, né? Vai gerando os códigos aleatórios. Agora eu vou te mostrar aqui como é que você pode colocar um tracinho, como você pode colocar um hífen antes de algum caractere. Nesse caso aqui nós vamos utilizar para separar as letras e os números. Mas antes, se você já chegou até aqui, eu tenho certeza que você já conseguiu tirar algum aprendizado. Então não se esqueça de deixar o like aqui embaixo nesse vídeo. E para você continuar evoluindo aqui no Excel, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui comigo eu tenho certeza que o seu aprendizado será constante. Então vamos lá, turma, como é que a gente vai fazer aqui para colocar um hífen, certo? Eu quero colocar um hífen quero colocar um hífen para separar as minhas letras e os meus números. Então como é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o seguinte, ó, antes desse aleatório entre, aqui, ó. Antes, na verdade aqui, ó, entre o aleatório entre, que tá gerando os meus números, a gente precisa abrir aspas, vou abrir aspas. Vou colocar aqui o hífen, que seria igual ao sinal de menos, fecho aspas e coloco o e-comercial, Shift 7, que aí ele vai gerar aqui o e-comercial. Aí eu posso dar um Enter e voilá. Aqui ele já separou aqui, ó, as minhas letras dos meus números, beleza? Então aqui visualmente até ficou melhor, só que se for para gerar um código eu prefiro que ele seja sem o if. Só que aí você vai fazer de acordo com a sua necessidade. Se você quiser colocar um asterisco, muito simples também, você só vai apagar, colocar os asteriscos e dar um Enter. Beleza? Aí ele já ficou ali com o asterisco separado. E assim você pode usar qualquer caractere desde que esteja entre aspas, beleza? Você precisa abrir aspas e fechar aspas, porque senão não vai funcionar, ó. Se eu deixar ele assim, ó, vou colocar o hífen, ele não vai aceitar, beleza? Ele vai fazer uma correção aqui automática. Ele até aceitou, né? Tá dizendo que eu não precisaria colocar esse outro e-comercial aqui, mas tudo bem. De qualquer forma, eu prefiro
sempre trabalhar colocando o e-comercial tanto antes quanto depois, beleza? Pelo menos aqui pelo visto eu vi que não faria diferença, mas tudo bem. Eu prefiro que eles colocar antes e depois e abrir aqui as minhas aspas, perfeito? Eu acho que assim fica melhor. E aí se eu quiser aqui colocar mais uma letra depois desse número, não tem segredo, a mesma coisa a gente vai fazer. Vou abrir aqui um e-comercial, depois vou chamar a fórmula character, depois aleatório entre, vou colocar aqui 65, 2 pontos, vou colocar aqui 90, fecho e dou um enter. Posso dar outro enter e pronto, vou lá. Agora aqui no final a gente já tem uma letra, perfeito? E agora sim, eu vou te ensinar aqui como é que você vai fazer para identificar uma possível duplicidade. Turma, eu já gerei, tinha uma lista que eu precisei fazer para um cliente e tinha mais de 1000 nomes, certo? E eu precisava de 1000 códigos únicos. Gerei, né? E diversas vezes eu dei F9 e nenhuma das vezes veio algum valor duplicado. É muito difícil que isso aconteça porque aqui a gente está trabalhando com muitas variáveis, tranquilo? Mas é muito importante que você tenha a verificação de valores duplicados habilitada, porque se tiver, é importante que você faça a correção, beleza? Então você vai fazer o seguinte, ó. A gente vai selecionar aqui o meu intervalo, ou você pode selecionar toda a célula. Aí você pode vir aqui em formatação condicional, regra de realce, e aqui ó, valores duplicados. Você clica aqui nos valores duplicados, aí aqui ele já vem com a pré-formatação, tá? E não se preocupa, aqui você pode dar um OK. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um vídeo onde eu só falo sobre como remover ou identificar valores duplicados. Então é importante que você veja para até ter mais conhecimento aí sobre essa duplicação de valores. Aí eu posso dar um OK e perfeito. Não mudou em nada, obviamente. Por quê? Porque não tem nenhum valor duplicado. Eu posso dar um F9 e nada alterou. Agora, se eu vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui é muito importante, ó. Como que eu vou fazer? Qualquer coisa que eu faça aqui dentro, ele vai alterar ali, ó, porque tá gerando de forma aleatória. Qualquer ação que a gente faz aqui dentro da planilha, ele gera de forma automática. Ou eu dando F9, ou eu excluindo alguma coisa, tá? Tudo ele vai fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que transformar isso aqui como valores. Então, é só a gente selecionar tudo. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. E aí eu vou colar como valores, certo? Você viu que até eu copiar, colar e transformar como valor, ele foi alterando, certo? Então, vou dar aqui um Ctrl Z. Vamos supor que eu quero esse código aqui. Eu quero esses códigos. O que eu vou fazer aqui para isso não se alterar quando eu colar como valores? Você vai dar um Ctrl C, botão direito e valores. Perfeito? Apesar que ele alterou, mas tem uma forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Colar valores. Aí. Tá, perfeito. Eu não sei porque ele tinha dado, acho que deu algum bug, mas se eu vim aqui, ó, selecionar tudo, dar um Ctrl C, botão direito e colar valores, ele fica com os códigos que já estavam aqui, beleza? Diferentemente, se eu fizer assim, Ctrl C, Ctrl V, e ainda vem aqui e colar valores, né? Ele faz essa alteração. Então, fazendo por este método aqui, ó, Ctrl C, botão direito e colar, ele já fica aqui, ó, de forma fixada, tá vendo? Não mudou aqui os códigos. Então, perfeito. Aqui ele já está de forma estática. Se a gente ver aqui, ó, nossa barra de fórmula não tem mais fórmula. Então, se eu der um F9 aqui, nada vai mudar. Então, vamos supor que esse código aqui seja igual a este. Vou dar um Ctrl V. Olha lá, ó. A formatação fica deste jeito aqui, ó. Certo? Mas assim, se eu tiver muitas linhas aqui dentro, como eu tinha uma base de mais de 1000 valores, por exemplo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você clica aqui e vai aqui, ó, filtrar por cor. E seleciona a cor aqui, ó. A cor vai ficar de forma automática. E pronto. Selecionou os valores duplicados. Aí você vai lá e faz a alteração aqui, ou joga a fórmula aqui novamente para ele gerar um novo código, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. E repara o seguinte, ó. Se eu der um outro Ctrl Z aqui, e de repente vir aqui, ó, e a opção filtrar por cor, ela não está habilitada. Por quê? Porque não tem nenhuma célula
que esteja pintado aqui dentro, beleza? Então esse é um recurso muito importante, muito útil para sua base não ter valores ou dados aí duplicados. E no final desse vídeo eu vou deixar uma aula completa de como você pode gerar números aleatórios e fazer com que eles sejam preenchidos de forma automática em uma cartela de loteria. E caso você queira aprender a ganhar uma renda extra trabalhando aí da sua casa de forma totalmente online, eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro link da descrição. Aquele abraço, até a próxima e valeu!